Bem, gente, o dia de hoje para os palestinos continua como o dia de ontem, com muitas mortes, com muito desespero, com muito sofrimento, com muitas privações daquilo que é sagrado, que é direitos humanos sagrados. Está faltando muito, e com apoio, inclusive, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão fazendo um esforço enorme para dizimar a minúscula Palestina. Antes de falar sobre isso, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, para você curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Principalmente que você se inscreva e que você curta o vídeo para que o YouTube perceba a relevância do canal e passe a entregar esse vídeo para mais pessoas. Mas voltando aqui ao assunto. Antes de falar, eu quero explicar uma coisa aqui. Quando a gente fala contra Israel, em algumas coisas sobre esses abusos de Israel em relação aos povos palestinos, que inclusive gerou essa reação do Hamas, aí as pessoas vêm nos taxando de antissemita, tal. Pessoas não sabem exatamente o que é semita, né? O que vem a ser semita. E eu vou dizer bem rápido para esclarecer isso. Dentro das tradições desses povos, tanto os árabes, os palestinos, quanto os próprios hebreus, semitas são os filhos de Sem, aquele da Arca de Noé, como eu disse, a tradição. A tradição. Então, Noé tinha 3 filhos, um era Sem, outro era Cã, outro era Jafé. Então, o Sem gerou os semitas. Os semitas gerou tanto os hebreus quanto os árabes, de acordo com a tradição desses povos, de todos esses povos que habitam essa região. Agora, do ponto de vista científico, da linguística, por exemplo, os semitas são os seguintes povos. Eu pesquisei aqui. São os arameus, amoritas, assírios, fenícios, acadianos, ugaríticos, hebreus, que são os judeus, e os árabes. Todos eles são semitas. Qualquer movimento contra essa gente, então, serão chamados de antissemitas. É isso? Né? Então, não é isso. Aqui ninguém aqui quer condenar o povo de Israel. Mas isso já começa errado quando pegaram para criar o Estado de Israel, em 1947, dentro de um território já ocupado por um povo palestino. Ou seja, sai daqui porque a ONU disse que esse território é meu. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Foi dividido mais ou menos ao meio. Hoje, para os palestinos, resta apenas a faixa de Gaza. E agora, Israel quer que esse povo ainda vão mais para o sul, ainda diminuindo ainda a porção de terra que eles têm dentro da faixa de Gaza, que é mínima. Uma porção de terra mínima para abrigar quase 2 milhões de pessoas, ou até mais, agora me falhou isso. Então, gente, por que os Estados Unidos apoiam tanto isso? Poxa, contra Palestina, Israel, cheio de tecnologias bélicas, né? Contra um povo, massacrando o povo, explodindo o povo, e ainda assim o Joe Biden, que hoje é o presidente, mas se fosse qualquer um outro presidente, da mesma forma estaria apoiando esse massacre. Por que para os Estados Unidos, não para Joe Biden, mas para os Estados Unidos em geral, é importante que aquele território seja administrado pelos judeus, pelos israelenses, pelos israelitas, e não pelo povo palestino. Isso é uma questão geopolítica que não é tão difícil assim de se explicar, mais fácil ainda de se entender. Vamos lá, vamos tocar aqui em alguns assuntos, alguns fatos, né, que levam aos Estados Unidos a dar esse apoio incondicional. Por exemplo, o que o Biden está falando disso aqui? Olha, Biden está dizendo que a tragédia de Israel, não do Palestina, a tragédia de Israel não é uma tragédia distante. Os laços entre Israel e Estados Unidos são profundos, e de fato são, mas como é que é exatamente isso? Olha só, qual foram os movimentos dos Estados Unidos, de Joe Biden, para o apoio a esse conflito. Eu já disse, olha, nós andamos de ombro a ombro com Israel. Mandou 3 telefonemas para Netanyahu nos últimos 4 dias. Enviou o mais moderno porta-aviões para apoiar a guerra de Israel contra a pobre Palestina, a minúscula Palestina, o mais moderno porta-aviões. O Domo de Ferro, que é aqueles carros que soltam foguetes antiaéreos, né? Despachou um navio cheio de munições. Gente, pelo amor de Deus, é só o povo palestino. Eu sei que muita gente vai falar, não, o povo palestino, mas que está lá com o Hamas atirando também. Mas, gente, o que está sendo dizimado é o povo palestino. Tá?
envia o secretário de Estado também, Antony Blinken, que está em Tel Aviv, que é onde deveria ser, de fato, a capital de Israel a partir de 1947. E vai pedir ainda ao Congresso um pacote de auxílio militar para Israel vender a pequenina, a minúscula Palestina, para dizimar. Ali vai cair bombas, vai matar. Já morreram 724 crianças palestinas e também morreram muitas crianças de Israel. Por que os Estados Unidos quer isso? Por que os Estados Unidos não sentam? Vão voltar àquela, no mínimo, aquela divisão de 1947, parte será de Israel, a outra parte será de fato do povo palestino, que foi isso que a ONU decidiu, que a ONU hoje se acovarda muito. Mas foi isso que, de fato, a ONU decidiu em 1947 com o voto, ontem eu até falei isso, de Oswaldo Aranha, o voto de Minerva de Oswaldo Aranha, que decidiu a criação do Estado de Israel em pleno território palestino. Isso não podia terminar bem, né? Mas por que isso, gente? É uma questão geopolítica. Israel, na verdade, é um verdadeiro porta-aviões em terra firme que os Estados Unidos têm. É uma base militar dos Estados Unidos. Dali, os Estados Unidos controla toda a região, controla com a sua mão de ferro e a sua mão bélica, que os Estados Unidos, tudo que os Estados Unidos faz é destruir outros países. A gente não pode esquecer que destruiu, por exemplo, o Iraque, né? Destruiu o Afeganistão, para buscar pessoas com essa desculpa, não, precisamos buscar pessoas, não, porque ali tem armas químicas. Cadê as armas químicas do Iraque, melhor dizendo? O Iraque foi totalmente destruído. Totalmente destruído. Então, os Estados Unidos sempre usa isso. E ali vai ficar nessa área, que é uma área muito estratégica. Se essa área passa a ser dividida, de novo, com os palestinos, os Estados Unidos já vai perder a metade do território onde eles têm um domínio bélico, onde eles têm bases. Então, é por isso que os Estados Unidos está mandando todo esse arsenal para aniquilar, gente, destruir de vez o povo palestino em seu próprio território. É para destruir, porque Israel não precisa de um cartucho sequer para vencer essa guerra com os pés nas costas. Não precisa, ele é muito superior belicamente, mas o que se quer é destruir, eliminar de vez o povo palestino, que é o verdadeiro dono dessa terra. Basta estudar história de fato, não estou falando das tradições, não estou também aqui querendo desprezar as tradições religiosas desses povos, inclusive dos povos cristãos, que estão ali acreditando que todo aquele território ali é do povo de Israel, porque Deus deu aquilo ali para o povo de Israel. Gente, a história conta outras coisas que também a gente precisa fazer uma análise. E pelas análises que a gente faz dessa história toda, a gente conclui que na diáspora de Israel, no ano 70 depois de Cristo, o povo de Israel saiu da terra e quem cuidou dessa terra, quem cuidou dessa região, de fato foram os povos palestinos. Para chegar 2000 anos depois ser de novo retirado de sua terra. Mas enfim, gente, então é tudo isso que os Estados Unidos quer, continuar com seu poderio bélico numa região que é ao redor de Israel, riquíssima em energia. O petróleo abunda nessa região, né, como em quase nenhum outro lugar do mundo. Por isso, inclusive, a tentativa de destruir o governo da Venezuela. Pelo mesmo motivo que a questão do petróleo também. Mas isso é uma outra história que fica para um outro momento. E depois, durante a Guerra Fria, teve a Guerra dos 6 Dias em Israel, que Israel venceu ali o Egito, a Cisjordânia e a Síria. Venceu esses 3 países, né, com o apoio dos Estados Unidos. E quem apoiava esses 3 países era a antiga União Soviética. Então, também, por uma questão geopolítica, a partir desse momento, reforçou os laços entre os Estados Unidos e Israel. Sem contar que a maior comunidade israelense fora de Israel é nos Estados Unidos, que tem mais ou menos o mesmo número de pessoas, 6 milhões e 500 mil israelenses morando em Israel e cerca de 6 milhões morando nos Estados Unidos. Então também isso faz com que esses laços se aproximem. Do ponto de vista eleitoral, até que também, né?
Mas não é só por isso, não. É porque realmente existe uma afinidade até religiosa, já que os Estados Unidos é um país que tem muitos protestantes, e esses protestantes acreditam que Jesus vai voltar para arrebanhar de novo esse povo de Israel e com eles levarem outros que aqueles que creem em Jesus Cristo. Então é uma confusão muito grande que mistura geopolítica com religião. Mas os países mais espertos, como os Estados Unidos, não estão nem aí para a religião, e sim para a geopolítica, para ter a partir dali, a partir daquele centro, um domínio total sobre uma região riquíssima em petróleo, que é a energia que move, é a maior energia, né, hoje que move o mundo. Então fica fácil de compreender que os Estados Unidos nunca tiveram com essa região um sentimento humanitário. E muito mais do que isso, teve sim um sentimento bélico, que é só para manter, a partir dali, um domínio de uma região riquíssima. Eu acho que isso ajuda, não explica muita coisa, mas dá muitos elementos para pesquisa. Quem quiser, pesquisa em cima desses elementos que eu estou falando. E aí vai poder compreender melhor. Eu sou a favor, sim, do povo palestino, mas eu também não sou a favor da morte de crianças israelenses. Eu gostaria muito que as coisas fossem resolvidas no diálogo. E o único que eu vejo falar isso firmemente e com sinceridade no mundo inteiro é o nosso presidente Lula, que hoje, inclusive, está sendo parabenizado por boa parte dos jornais na União Europeia. Gente, antes de encerrar, quero pedir aquilo que eu peço sempre para vocês, que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, que é para a gente continuar fazendo esse tipo de trabalho aqui. Ok, gente? Um grande abraço a todos e que a paz volte a reinar esse espaço de terra tão perigoso hoje em dia no mundo, que é o espaço de Israel e Palestina. Um grande abraço a todos.